Olá, eu sou a doutora Adriana Gomes Luz, professora da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o manejo das pacientes com Covid-19 em ambiente hospitalar, gestação, parto e puerpério. Então, para a gente começar falando disso, é importante estabelecer fluxos de atendimento em área hospitalar, como pronto atendimento, enfermarias e centro obstétrico. É importante que a gente tenha uma sinalização e, se possível, entradas separadas nesses ambientes hospitalares para as pacientes que são suspeitas ou confirmadas de Covid e para as pacientes que não são nem suspeitas nem confirmadas. É importante também estabelecer nesse fluxo equipes dedicadas para a área Covid, equipes separadas para esses atendimentos, onde a gente possa contar com EPI adequado para toda a equipe que trabalha no local de risco. Para a organização dos espaços, então a gente deve concentrar nossos esforços no pronto atendimento, que é a porta de entrada dessas pacientes no hospital, nas enfermarias, adaptação de salas específicas também em locais de ultrassonografia, no centro obstétrico, UTI adulta e UTI neonatal, com leitos dedicados para as pacientes Covid. É importante que esse fluxo, como a gente define qual paciente é suspeito ou não. Nós deixamos já registrado no manual de recomendações de assistência gestante e puérpera frente à Covid do Ministério da Saúde, um roteiro de perguntas bem simples para que a equipe de saúde possa identificar qual gestante é de risco ou não. Dentre essas perguntas, estão algumas como: você está com gripe, você tem tosse, seu nariz está escorrendo, você está com falta de ar, teve diarreia, teve contato com alguém suspeito ou confirmado de Covid, você teve contato com alguém que foi internado com Covid? Quando você faz essas perguntas e a gestante responde não a todas elas e não tem temperatura superior a 37 graus, ela está liberada para atendimento em área normal. Se ela respondeu sim a pelo menos uma dessas perguntas ou tem temperatura superior ou igual a 37 graus, ela deve ser considerada suspeita e deve ser trocada a máscara de tecido por máscara cirúrgica, conforme o protocolo local, e ser encaminhada para atendimento em área dedicada à Covid. Nós seguimos as mesmas recomendações internacionais, que já foi publicada pela COG e pela Maternal Fetal Medicine, seguindo as mesmas recomendações de pacientes que são sintomáticas. Se falam sim algum desses sintomas, são encaminhadas a áreas privadas, e aquelas que não, a atendimento normal. É importante também nessa avaliação do pronto atendimento que a paciente seja triada em relação à classificação de risco de gravidade ou não da doença, Então, os quadros leves ou moderados ou síndrome respiratória aguda grave são bem definidos. A gente deixou esses pontos bem estabelecidos no manual para facilitar. Lembrando também que toda vez que a gente está diante de um caso suspeito ou confirmado, nunca esquecer que a gente precisa notificar esse caso. A gente colocou também no manual um score de alerta obstétrico modificado, que pode ajudar de maneira bem simples a identificação dessas pacientes. A gente usa como parâmetros os parâmetros de frequência respiratória, saturação de oxigênio, temperatura, frequência cardíaca, pressão sistólica, pressão diastólica e sensório. E aí classifica de acordo com a tabela se essa paciente é normal, amarelo ou vermelho. Se possível, manter nesse ambiente de pronto atendimento uma sala de urgência montada e, se possível, uma sala para parto. Lembrando que atualmente, diante da pandemia, muitas gestantes chegam em fase avançada de trabalho de parto e às vezes acabam dando à luz já na entrada do hospital. Então, se for possível, deixar um bercinho aquecido e um leito para realizar o parto no pronto atendimento. Agora vamos passar para a parte de internação em enfermarias. É ideal que a gente tenha uma enfermaria Covid, uma unidade separada para os casos suspeitos ou confirmados, mas se no seu hospital isso não é possível, pelo menos manter alguns quartos dedicados ao atendimento Covid. Então, se a paciente foi internada e respondeu a pelo menos uma das 10 perguntas de rastreio clínico,
ela deve realizar o teste de RT-PCR e aguardar em leito individualizado até a saída deste resultado. Se confirmar positiva, ela tem que permanecer na área COVID do hospital. Em locais em que não é possível a gente realizar o teste de RT-qPCR na entrada da paciente no hospital, nós vamos nos basear nos parâmetros clínicos para definir se essa paciente vai ou não para a área COVID. O tratamento dessas pacientes, então, lembrando que os casos moderados a graves em gestantes, a gente deve pensar em internação. E nessa internação é importante manutenção do equilíbrio eletrolítico, vigilância dos sinais vitais e saturação de oxigênio, realização de imagem pulmonar, seja tomografia ou, se não for disponível tomografia, um raio-x, exames laboratoriais, e considerar o uso de antibiótico, porque a gente pode estar diante de um quadro de infecção. Tomar cuidado na gestante com a administração de volumes em excesso, lembrando que a grávida já é hipervolêmica e pode ter complicações. A mesma coisa para a paciente que está em síndrome respiratória aguda grave, o que muda nessa triagem é que se ela estiver saturando abaixo de 95 ou tiver com dificuldade respiratória, dor no peito e for classificada como uma síndrome respiratória aguda grave, talvez ela precise ser deslocada para um leito de UTI. Na UTI, a paciente deve ser considerado decúbito lateral esquerdo ou mesmo a pronação e manter também o balanço hidroeletrolítico, pensar em uso de antibiótico e essas pacientes mais graves não esquecer de utilização de heparina de baixo peso molecular e corticoterapia. Quando a gente está falando de pacientes COVID suspeitas ou confirmadas, a gente deixou um quadro de orientação no nosso manual, dividido por idade gestacional e as condutas em cada uma das fases, a depender de casos leves ou moderados e graves. Agora, falando sobre o fluxo das internações para parto. Então, quando a paciente tem um parto programado, que é assintomática, a nossa orientação é que a paciente colha o RT-PCR 2 até 7 dias antes dessa internação. Essa internação programada pode ser uma internação para cirurgia obstétrica, como uma cerclagem, pode ser para tratamento clínico, quer dizer, um controle de pressão arterial ou um controle glicêmico. Nesses casos, a gente orienta que a paciente colha o RT-PCR antes da internação, se for possível. Se não for possível, ou em locais em que a coleta, que o resultado do exame demore muito, a orientação para parto é que, se possível, coletar o RT-PCR entre 37 e 38 semanas de gestação, para garantir que esse resultado chegue até o momento do parto ou mesmo no puerpério, para a gente poder tomar todos os cuidados em relação à mãe e o RN no pós-parto também. É importante lembrar que as pacientes que tinham RT-PCR positivo com sintomas há mais de 10 dias e que já tenham mais de 24 horas sem apresentar sintoma respiratório ou febre, podem ser consideradas recuperadas e daí não necessitam de internação em área específica para COVID. Em relação ao manejo do centro obstétrico, duas coisas muito importantes que a gente tem que focar são as medidas relacionadas à proteção dos profissionais de saúde que circulam no centro obstétrico e ao fluxo de atendimento aos pacientes e seus acompanhantes. Então, de preferência, se a gente conseguir um leito de PPP ou um leito dedicado à COVID para essa paciente que está em trabalho de parto e mantê-la nesse leito até o momento do parto ou quando entra em fase ativa, deslocá-la para uma sala dedicada também para nascimento COVID específica seria o ideal. Lembrar sempre da paramentação, desparamentação e limpeza de EPI nesses locais, Lembrar que as pacientes mesmo assintomáticas hoje, a gente durante o trabalho de parto deve ter o cuidado de usar máscara cirúrgica, óculos de proteção ou face shield no atendimento durante o trabalho de parto. E é claro que se no momento do parto se vira uma cesárea, a paramentação tem que ser completa, mas os detalhes da paramentação vocês vão ver em outra aula. Em relação ao centro obstétrico, a gente pode manter uma sala dedicada
de preferência com pressão negativa, mas se não for possível, só uma sala dedicada para a recepção do RN, se for possível recepcionar dentro da sala de parto, e se não for possível, um local especial para esse RN de mãe Covid. Em relação à resolução da gestação, a gente tem que lembrar que está ligada à viabilidade fetal e à vitalidade fetal. Normalmente, em pacientes com doença não grave, o parto não deve ser antecipado, a gente deve preferencialmente aguardar a resolução do quadro materno para pensar em parto, e sempre considerando as indicações obstétricas. No caso de doença grave, o momento do parto deve ser discutido caso a caso e a via de parto a depender da condição da paciente. Já existem várias publicações de consensos de especialistas falando em que a cesárea talvez não melhore o desfecho da doença, né? Às vezes seja melhor a gente aguardar a resolução da doença para indicar a resolução do parto. Então, lembrando que esse é um fluxograma de tomada de decisão, dividido por 5 etapas, que a gente deixou também bem definido no manual, onde a etapa 1, você vai diferenciar entre recorrências clínicas e obstétricas. Na etapa 2, identificar e tratar as disfunções orgânicas. Na etapa 3, avaliar risco materno e fetal e uma decisão conjunta em continuar a gestação ou levar para parto. Na etapa 4, decisão quanto à via de parto mais adequada quando necessária. Então, a depender da condição materna, ela pode ir para uma indução de parto, pode ir para um parto vaginal, a depender da condição dela. E na etapa 5, otimizar as funções orgânicas para o parto seguro. Lembrar que algumas alterações de vitalidade estão presentes nas pacientes com COVID, e algumas vão indicar essa antecipação de parto. Então, parâmetros de cardiotoco que preocupam são bradicardia fetal persistente, taquicardia fetal persistente, presença de desacelerações tardias, desacelerações variáveis repetidas, associação ou não com diminuição de variabilidade. Em relação a líquido amniótico, é bastante comum elas cursarem com oligoâmnio ou mesmo anidrâmino. Em relação ao perfil biofísico fetal, perfil abaixo de 6, a gente já deve acender um alerta para talvez ter que resolver essa gestação. E alterações de Doppler, como diástole zero, em gestações acima de 34 semanas, diástole reversa ou alterações do ducto venoso. O manejo, então, em centro obstétrico já é bem conhecido e publicado, novamente reforçando que a via de parto cesariana não é a melhor via, a gente tem que avaliar cada caso, tem que discutir com o anestesista o tipo de anestesia, mas é possível tanto fazer bloqueio peridural regional como anestesia geral, isso fica uma decisão com a equipe. Se a paciente estiver entubada em mau estado, a gente já aproveita que ela está em intubação e leva para anestesia geral. O clampeamento de cordão não deverá ser realizado fora precocemente, então a gente deve realizar em momento oportuno e sempre que possível encaminhar essa placenta para anátomo patológico. Por que a gente fala isso? Porque a gente está diante de uma doença nova, então todo o material que a gente tiver para poder construir esse conhecimento juntos é de grande valia. Então aqui só para a gente reforçar, são publicações que falam do clampeamento oportuno do cordão entre 1 e 3 minutos e que já existem vários trabalhos, inclusive publicações da OMS, falando que não há benefício em clampeamento precoce pelo fato da paciente ser COVID ou suspeita COVID. Em relação às orientações para o binômio, as mães assintomáticas ou sintomáticas têm que ter cuidados com as gotículas, então sempre higienizar as mãos antes e depois do contato com o recém-nascido, usar máscara para amamentação e cuidados próximos, manutenção do berço pelo menos a 1 metro de distância da mãe, não há indicação de restrição de amamentação até o momento e o binômio deve ser mantido preferencialmente em quarto privativo e nesse momento em todo o acompanhamento hospitalar, o acompanhante também deve ficar mantido junto com a gestante ou com a parturiente em quarto privativo. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter participado desse manual de recomendações de assistência à gestante puérpera frente à pandemia do Covid-19, junto com
diversos colegas de outras universidades. Foi um prazer, obrigado, e aqui eu deixo o meu contato, caso vocês queiram perguntar alguma coisa.